Irmãos, boa noite. Graças a Deus, estamos de volta para mais uma série de estudos e nós vamos falar sobre vocação. Hoje nós falaremos sobre servindo a Deus através por meio do trabalho. Está difícil, né? Deixa eu corrigir aqui. Servindo por meio do trabalho, ok? Então nós vamos falar sobre vocação, sobre trabalho e como integrar fé e trabalho. Obviamente, este assunto diz respeito a todos nós, né? E quando nós falamos sobre o trabalho cristão, nós temos aquelas posições um tanto clichês. Olha, o cristão ele tem que ser honesto, tem que chegar no horário certo, exercer um bom trabalho, uma boa obra e etc. Bem, mas isso é dever de todo trabalhador, não só do cristão. Nós vamos entender no decorrer desses estudos que nós devemos ter não só honestidade no trabalho, não só pontualidade, mas temos uma cosmovisão cristã que nos faça trabalhar. Então hoje o assunto será... Melhorou bastante, Jonas. Obrigado. Brincadeira. Hoje nós vamos fazer uma introdução deste assunto. Vamos levantar algumas questões que serão tratadas nos próximos estudos, ok? Vamos ter uma palavra de oração e em seguida nós vamos louvar ao Senhor cantando o hino número 19, ó Rei Sublime, certos de que tudo que nós fazemos para o nosso Rei, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Oremos. Ó Deus, obrigado por mais esse dia que o Senhor nos concede e por este privilégio que temos de aprendermos mais de Ti. Que o Teu Santo Espírito esteja nos iluminando, nos guardando e que possamos, ó Pai, colocar em prática aquilo que o Senhor nos ensinar hoje. E que façamos isso motivados pela Tua glória, Pai, pelo comprometimento em Te servir, pois fomos chamados para glorificar o Teu nome. E é em Teu nome, no nome santo de Jesus Cristo, que oramos e agradecemos. Amém. Amém. Vamos louvar ao Senhor? Dá para ver aqui? Lá em cima? Se não der, eu acho que eu tenho aqui. Ok. Ao som do playback, fiquemos em pé e entoemos este cântico, este hino ao Senhor. Ó Rei sublime, em majestade e glória, sobre as milícias do celeste além, ouve o louvor, os hinos de vitória, nós que de Ti recebem todo o bem. Vinde, ó remidos, filhos de Deus, cantai louvores que alcancem os céus. Nos altos céus, louvor a Deus ressoam, de gratidão ao soberano amor. Os redimidos com fervor entoam o nome excelso de seu benfeitor. Vinde, ó remidos, filhos de Deus, cantai louvores que alcancem os céus.
teus filhos vês prostrados perante o brilho da superna luz, pois do pecado foram resgatados e agora rendem glórias a Jesus. Vinde, ó remidos, filhos de Deus, cantai louvores que alcancem o céu. Amém. Podem se assentar. Vamos começar este estudo fazendo uma pergunta. Qual o objetivo do trabalho? O que vocês acham? Salário? Muito bem. É um pensamento. É um pensamento. Se está certo ou errado, nós vamos discutir depois, né? O que mais, além do salário? Qual o objetivo do trabalho? Glorificar a Deus também, né? Porque Deus não instituiu o trabalho. Sim. Jardim do Éden, né? E como nós fazemos isso? Glorificamos a Deus no trabalho. Então todos glorificam a Deus quando trabalham, não é? Até o... Cumprindo o horário. Até... Eu já ouvi o pessoal dizendo, né, que conhece alguém, um mau elemento, né? Que ele diz, não, agora eu vou sair pro meu trabalho. Ele vai assaltar, ele vai roubando. Então ele está glorificando a Deus, não está? Só está trabalhando. Se ele der o dízimo. Ele é até pontual no trabalho. Qual o objetivo do trabalho? O que os irmãos acham? Um de cada vez. Deixar algo em ordem. Deixar? Algo em ordem. Como assim? Fala no microfone da Globo aqui, ó. Para sair. Não, Deixar algo em ordem. não supondo, uma pessoa não trabalha para colocar ou a sociedade em ordem, sua casa em ordem, a empresa em ordem, para as coisas não funcionar com disciplina, no harmônica tudo. Ok. Faz parte da harmonia, da ordem da sociedade. Objetivo. O que mais? Levar o pão de cada dia. A questão do salário também, né? É uma forma de se manter. O trabalho, então, ele é uma necessidade. E ele tem como um fim nos manter. Também. Então, se também tem algo mais. O que mais? Eduardo? Acho que tem a ver com aquela... Acho que tem a ver com aquela primeira ordem em Gênesis lá da gente governar a terra, né? E o trabalho ele tem várias formas, né, de se fazer isso. De fato, você governar e dominar a terra é um mandato de Deus dado quando? Antes ou depois da queda? Antes. Antes da queda. Isso nos diz muito, é importante levantarmos essas questões. A Bíblia traz mesmo até aquelas pessoas que não gostam de trabalhar, gostam só de dormir. O que é que diz lá na Bíblia? Vai ter com a formiga por isso. Exato. Olha a comida para comer dia de chuva. Então seria o objetivo do trabalho um motivo para nós não ficarmos no ócio. Ter uma distração. Seria isso? Quando criou o mundo, ele trabalhou 3 dias, né? Uhum. No 7º descansou. Deus, sendo Deus, ele trabalha também. Ele criou o mundo e deu ao homem. Nós aprendemos na escola dominical domingo aqui que nós fomos colocados como os gerentes de Deus, né? Para administrar a terra. Mordomo. Quem deu a aula? Um pastor aqui. Que estava aí, né? Pastor do nome. Então, né, a terra precisava
Tudo, né? Você precisa do trabalho para ter ordem, ter decência, tudo. Deus não ia dar tudo de mão beijada para o homem, né? Botar o homem aqui na terra e fazer cair do céu o maná a vida toda para o homem, né? Então, sua alimentação para tudo, né? Eu acho que um dos objetivos deve ter vários. Tá chegado, tá? Eu acho que um dos objetivos do trabalho, não digo que seja o único, mas um deles é dar sentido para nós. Acho que à medida que a gente consegue fazer coisas para as quais nós nos preparamos para fazer, eu acho que isso também completa a nossa ideia de que nós somos como seres humanos. Eu acho que é um dos objetivos. Érico Veríssimo tinha uma frase muito interessante que vai ao encontro do que o senhor está dizendo. Ele diz assim que felicidade é saber que nossas vidas não estão se passando por inúteis. Interessante, né? E você encontra utilidade, obviamente, no trabalho, né? Agora eu vou passar para um aposentado, que se ele aposentar, ele sabe muito bem definir o que é trabalho. Deixa eu lá no estúdio. Objetivo aposentado. Tem mais aposentados aqui, né? O senhor não está só. Muito interessante lembrar também, o Télio tinha uma das frases dele, que ele dizia que o trabalho é a máscara de Deus, que Deus está agindo por meio do trabalho. Eu acho que foi o senhor Adalto que citou há pouco, falando, não, foi o El, sobre que Deus trabalha. E Jesus disse, meu Pai continua trabalhando. Ele criou o mundo, mas não deixou funcionando por si só, ele está trabalhando por meio da sua providência. E um dos seus instrumentos que ele usa em sua providência, né, seus instrumentos, a providência ordinária, né, no sentido de que ela trabalha com meios, é o próprio trabalho do homem. Deus está mantendo a sociedade por meio do trabalho. Essa é a visão luterana de trabalho. Deus, por meio de sua providência, está mantendo o mundo por meio do trabalho. Estou escutando, não é a impressão minha? Não? Ok, então estou no labirinto confeccionado. Ele sabe o que é isso, né? Ultimamente eu tenho trocado as pernas. Acho que é problema de pastor da Leofornosa. Além disso, nós estamos falando dentro de uma perspectiva cristã sobre o trabalho. Mas qual é a perspectiva não cristã do trabalho? Para a maioria das pessoas que não são crentes, qual é o objetivo do trabalho? Dá 5 horas para ir embora. Dá 5 horas para ir embora. Dá 5 horas para ir embora. Quando acontece o trabalho, por isso que não trabalham. Mas qual é o objetivo? Por que eles querem trabalhar? Acúmulo de riqueza, o que mais? Sobrevivência. Reconhecimento. Olha que interessante. Estamos levantando questões que a maioria das pessoas lá fora pensam, mas que podem entrar também. Né? Olhar o trabalho como um fim em si mesmo. Como o mal necessário que vai me trazer aquilo que eu preciso para sobreviver. Ou uma forma de realização pessoal. A ideia da carreira, largar a família, largar no sentido de negligenciar até mesmo, né? A família pelo trabalho. Na hora de escolher uma profissão, o que é mais pesado para um jovem? O salário. O salário versus o quê? Versus trabalhar pouco. Versus trabalhar pouco, mas o que é isso? O salário versus... Sucesso. Sucesso. Vocação. Salário versus vocação. Aquela coisa. Eu gosto de fazer isso. Eu queria fazer filosofia. Mas filosofia não dá dinheiro. Filosofia, se você deixa ela em alguma secretaria de alguma faculdade, eles te matriculam, né? É o que dizem. Isso não dá dinheiro. Então, o que nós estamos vendo? Vocação versus realização profissional. É aquela ideia de realização profissional ou pessoal no sentido de ter dinheiro, de estar numa situação estável, né? Para mostrar para a sociedade, eu venci.
Às vezes você é até infeliz no que você faz. Mas você tem aquela imagem, você já vestiu aquela capa de que, olha, eu venci, eu sou uma pessoa próspera, não é? Você ganha dinheiro para os outros. Pense, nós estamos tratando de um assunto em que a impressão que dá é que nessa situação o indivíduo ele está vivendo para o outro, não como um serviço, mas tentando suprir as expectativas da sociedade, não as suas expectativas vocacionais. Tem aquela reflexão, né, que se não existisse dinheiro, o que você gostaria de fazer? É boa, é uma boa pergunta. Se não existisse dinheiro, o que você gostaria de fazer? Aí surge, então, os sonhos escondidos, né, no coração. Puxa vida, gostaria de ser bailarina. No caso da mulher, gente, não estou falando de mim, não. Mas ainda bem que eu já expliquei, né? Gostaria de ser filósofo, teólogo. Eu lembro que quando eu decidi, eu venho de uma família pobre. Meu pai, ele morreu, eu tinha 10 anos, o que dificultou mais ainda. E eu tinha várias portas abertas para eu fazer uma faculdade, né? E quando eu falei, né, que foi difícil, eu demorei a admitir isso, né, que eu estava sendo chamado para o ministério, porque eu sabia da reação da minha mãe e da minha família. Quando eu falei que ia fazer teologia, ia fazer seminário, ia ser pastor, foi uma luta. Não, faz uma faculdade primeiro, para depois você ter dinheiro, para depois pensar nisso. Aí o pastorado vira um hobby, né? Não é, parece que não é tão sério. Então, eu acho que não só comigo. Esses dias eu fui para a Bahia e alguns jovens que queriam fazer seminário com a mesma história. Aquela ideia da vocação, mas o medo, né, de frustrar as expectativas da família, de não ter sucesso financeiro. Medo de fazer algumas coisas que gostam, daquilo que eles são realmente vocacionados e o medo de estar numa situação ruim, né, financeiramente. Músico mesmo, né? Quem tem o dom da música sofre. Algumas pessoas, ou melhor, boa parte das pessoas no mundo não cristão veem o trabalho como um fim em si mesmo. Há uma frase muito interessante quanto a isso que diz: estamos nos encaminhando para uma validação ainda maior da sacralização do indivíduo. Ou seja, a ênfase no indivíduo apenas, o individualismo. Mas nossa capacidade de imaginar uma estrutura social que mantenha as pessoas unidas está desaparecendo. Então o que o autor está dizendo é que a ênfase moderna é no indivíduo, na realização pessoal. E a visão de que existem pessoas que podem ser beneficiadas com o nosso trabalho está desaparecendo. Nós pensamos no trabalho como uma realização pessoal, como um ganho pessoal, ou seja, tem a ver comigo, não com o outro. Então o trabalho ele deixa de ser serviço. Na verdade, se há um conceito de serviço, é o serviço do ego. O serviço a mim mesmo. E ele continua: é necessária uma reapropriação do conceito de vocação ou chamado, um retorno à noção de trabalho sob uma nova ótica, que o veja como contribuição para o bem comum, e não meramente como um meio para o progresso individual. Olha que interessante. Você já pensou que Deus ele te deu uma vocação, e essa vocação ela tem a ver sim com talentos, com dons que Ele te concede, mas tem a ver com chamado. A vocação ela tem um sentido de chamado. Deus te chama para você fazer algo. E Ele te capacita para isso. Isso acontece com crentes e com não crentes. Deus vocaciona, por exemplo, ateus para exercerem trabalhos importantes para benefício da sociedade como um todo. Tem uma frase aqui que eu acho que está nesse livro, que é uma perspectiva de trabalho segundo Lutero.
Olha que interessante. Antes de comer, você provavelmente agradece a Deus pelo alimento, como é de praxe. Ele está suprindo as suas necessidades físicas, assim como qualquer outra necessidade que você tenha, preservando a sua vida pela sua graça, pois ele dá sustento aos que o temem, e também àqueles que não temem, a toda a carne. E ele faz isso usando outros seres humanos. Deus ainda é o responsável por nos oferecer o pão de cada dia. Embora ele pudesse nos dar diretamente por meios miraculosos, como já fez anteriormente com os filhos de Israel, quando os alimentava diariamente com maná, Deus decidiu agir por intermédio dos seres humanos, que com as suas diferentes habilidades e de acordo com seus diferentes talentos, servem uns aos outros. Essa é a doutrina da vocação. Deus poderia ter resolvido povoar a terra criando do pó cada nova criatura, como fez com Adão. Em vez disso, ele decidiu criar novas vidas por intermédio da vocação de maridos e esposas. Olha que interessante. Pais e mães. Deus reuniu o homem e a mulher e lhes concedeu o dom insondável de gerar filhos. E ele chamou pessoas para constituírem famílias, nas quais, por intermédio do amor e cuidado dos pais, ele estende o seu amor e seu cuidado às crianças. Essa é a doutrina da vocação. Quando nós, ou um daqueles a quem amamos, ficamos doentes, oramos para que haja cura. Certamente Deus pode, algumas vezes, conceder a cura por meio de um milagre, mas normalmente ele opera a cura por intermédio das vocações de médicos, enfermeiras, farmacêuticos, técnicos de laboratório, dentre outros. Ainda é Deus quem nos cura, mas ele age por meio de pessoas divinamente qualificadas, capacitadas e talentosas. E daqui ele vai dando vários exemplos. Quando você está tomando café, por trás disso tem um indivíduo, um comerciante que vendeu o pão, tem um agricultor, tem um padeiro. Já pensou nisso? Tinha um comercial, acho que é da Gomes da Costa, né? Que ele fala da sardinha, ele fala, eu agradeço fulano de tal, e vai mostrando o processo até aquela sardinha chegar lá. Teve o pescador, teve o comerciante, a indústria que enlatou, o indivíduo do mercado que vendeu para você, etc. Tem muitas coisas por trás disso. E é Deus se valendo dessa estrutura para manter, para trazer ordem ao mundo. É um serviço. Nós estamos falando de coisas essenciais, mas a música é um modo de servir o outro. A vocação para o pastorado, de edificar, de servir o outro. Não há nenhuma profissão, nenhum trabalho menos importante, segundo Deus. O trabalho do gari, o trabalho das pessoas que trabalham na área da limpeza, qual que seja, que para a sociedade é um trabalho escuso, é um subtrabalho. Para Deus não tem isso. Todos os trabalhos são importantes e é Deus mantendo o homem através de um trabalho que para alguns é simples, como o trabalho de um gari. Já pensou nisso? Que é Deus agindo ali? O individualismo está destruindo o mundo. Enxergar o trabalho principalmente como meio de satisfação e realização individual destrói lentamente a pessoa. Quando você olha para o trabalho como um meio de satisfação e realização individual, isso destrói lentamente o indivíduo, a pessoa. Deste modo, entendemos que a fonte da nossa vocação, chamado para o trabalho, está em Deus. E Ele nos revelou esta vocação na Bíblia. Uma outra pergunta. E qual é a relação do trabalho e vocação? Que nós estamos falando direto, né? Trabalho e vocação. Qual é a relação? Parece óbvia, né? Mas eu queria ouvir de vocês. Marcelo? É muito bom você trabalhar naquilo que você gosta, né? Uhum. Independente de salário. Mas às vezes você acaba trabalhando naquilo que você também assim, não gosta, né?
E é o que eu acho que acontece na maioria dos casos. Até mesmo assim, dentro da sala de aula, quando eu estava estudando, eles falavam muito que eles queriam fazer outras coisas, mas o pai, é o que você falou, assim, mas o pai não deixava eles fazerem. Então, aqui muitos alunos, né, até mesmo dentro da universidade, eles estavam falando que eles gostariam de fazer outras coisas, foi aquilo que você acabou de falar. Então, mas o pai não deixava de jeito nenhum. Ah, eu quero ser professor. Não, imagina, meu filho não vai passar fome. Então, a sociedade acaba colocando isso na mente das pessoas, como sendo professor, que é uma profissão tão útil, né? Assim, para a sociedade não serve, porque ganha mal. Sim, aparentemente para algumas pessoas ganham mal, outras não. Óbvio. E quais são as implicações, as consequências de você valorizar a realização pessoal, financeira, em detrimento da vocação? Quais são as consequências para o indivíduo e para a sociedade? O indivíduo vai ficar frustrado. A frustração do indivíduo, né? Quem exerce o trabalho. E a sociedade, porque ela vai acabar recebendo... Não, ela vai receber um serviço mais medíocre também, porque por mais que você saiba fazer aquilo, se você não tem vocação para fazer aquilo, você não vai entregar o melhor. Então a sociedade vai ter que se acostumar com a mediocridade. Eu acho que esse é o que a gente está vendo muito em vários serviços hoje, em vários lugares, né? Muita mediocridade, vários médicos que não deveriam ser médicos, vários advogados que não deveriam ser advogados, e não tem a vocação, não consegue entregar o melhor. Ótimo, ótimo. Vocação envolve sempre gostar? Uma boa pergunta. O que vocês acham? Eu acho que não. É? Sim, deixa eu melhorar a pergunta. Sim, como é que eu identifico que eu tenho uma vocação? É só porque eu gosto de um assunto? Será que eu seria vocacionado por Deus para fazer algo necessário mesmo que eu não tenha assim exatamente? Não vou dizer aptidão, não tenho tanto prazer, né? Não é aquele, tem um vislumbre por aquele assunto, né? Mas preciso fazer aquilo. Será que vocação também tem a ver com necessidade? O que vocês acham? Você pode ser chamado para fazer uma coisa que você não gosta? Pode. Por quê? A partir do quê? A gente, eu tenho exemplos aqui. Eu vou falar de vocês agora, de pastor. O reverendo Abel falou que a vida toda, né, o desejo dele, o sonho dele era seguir a carreira militar. E ele disse que relutou bastante por isso, né? Certo, faz todo sentido. Não tem muito. Mas eu acho que o pastorado. Eu estou dando borrifada de faca aí, né? No ramo da construção civil, muito tempo, né? Esse é o homem mais rico do mundo. Eu queria ser o maior construtor do mundo. Eu queria ser o maior construtor. Está enrolado agora com a Lava Jato. Camargo Correia. Se ele tivesse conseguido, com certeza estava na Lava Jato hoje. Né? É lógico que há algumas tarefas que Deus ele nos dá que nós não esperamos. Você vê textos em situações, episódios na Bíblia de um indivíduo que ele teve que fazer, foi chamado para um determinado trabalho de uma forma extraordinária por causa de uma necessidade. Se a gente pegar Amós, que era boiadeiro. Amós não estava buscando ofício de profeta. Parece que Amós não estava buscando ofício de profeta. Ele era boiadeiro. Parece que ele gostava disso. Mas Deus o convocou a fazer um trabalho diferente. Jeremias também. Jeremias demonstra na sua profecia que não era a intenção dele ser profeta, não, ao contrário. Parece que ele não se sentia chamado, como Moisés também não se sentia, mas Deus convoca. Acho que o chamado, a gente tem que refletir bem para não ter uma visão de vocação muito romântica, baseado só naquela coisa, eu do sou sentimento vocacionado para o que eu gosto. Quando eu pensava nas dificuldades do ministério, eu queria não querer ser pastor.
Era uma vontade que às vezes eu falava assim, mas isso é um tanto irracional, porque eu vou encontrar cada problema. Então eu gostaria de não querer aquilo. Então, por vezes, eu lembro que o presbitério lá, desculpa usar o termo, mas o presbitério me ameaçava, né? Se você for mal nas matérias do seminário, você vai ser caçado, tal, etc. Mas eu nunca consegui ir mal. Aí quando ia mal, ia porque não que eu quisesse ir mal. Foi por dificuldade mesmo, né? E eu lembro que eu tive, acho que 2 notas assim, fora da média. Abaixo da média no seminário. Aí eu pensava assim, bem, agora, pelo menos já tentei, tomara que casse mesmo, e aí tá tudo certo. Vinha assim no coração, né? Mas aí o indivíduo, de uma hora para outra, parece que tinha acordado bem-humorado. Olha, você nunca foi mal, etc. Então a gente vai dar uma outra chance para você. Sabe, as coisas iam. E depois eu tinha vontade de recuperar, não queria ficar tive vontade de recuperar as 2 notas que eu tirei baixo e consegui. Mas era algo assim que ao mesmo tempo que eu via a dificuldade, tinha medo dela, queria fugir, também tinha algo que eu entendo ser a vontade de Deus que não deixava eu recuar. Então isso acabava endossando ainda mais o chamado, né? Presbítero José Ribeiro? Depois que eu fui provocado aqui pelo meu colega e pastor amigo. Não, eu vou falar por mim. Eu acho que a minha vocação foi pelo trabalho. Porque eu não tive assim um interesse numa vocação em fazer alguma coisa, né, em especial, apesar que eu vim de família pobre também, mas foi estudar. A minha vocação era o trabalho. Né? Tem gente que não tem vocação para o trabalho, mas eu tinha vocação para o trabalho. E tudo que eu fiz, né, que veio a mim, em termos profissional, tinha coisa que eu não gostava, mas depois eu criava amor. E eu gostava, me sentia realizado por aquilo. Então eu acho interessante isso. Teve situações que eu tive que sair de serviço para mudar de serviço, né? Ou por causa de salário, né? Por questões de ficar desempregado e tal, fazer outra coisa. Mas aquilo me dava amor. E eu sentia realização. Então eu achei bem interessante. Isso. Muito bom, muito bom. Valmir? Eu nunca gostei de matemática. Sempre fui mal em matemática. Eu também, por isso que eu virei pastor. Mas por incrível que pareça, eu trabalhei 18 anos da minha vida na área financeira. Foram 7 anos no SBT, depois mais 7 no Grupo Silvio Santos e assim, e outros tantos. E nesse último emprego eu estou há 14 anos e eu só fui contratado porque eu trabalhei na área financeira. Interessante, né? Porque eu passei pela entrevista, eu lembro que no dia que eu fui entrevistado tinham outros 5 candidatos. E aí na hora da entrevista, fiz toda a entrevista, né? E na hora que ele foi, que eu comecei a esmiuçar tudo que eu fazia durante todo o período e tal, eu fui aprovado exatamente porque eu tinha trabalhado todo esse tempo na área financeira. E eu ia administrar um condomínio de alto padrão. Mas olhando para aquilo que eu fazia na parte financeira e o que eu faço hoje na parte de administração, olhando não tem nada a ver. Mas aquilo que eu fiz no passado me ajudou a ter esse emprego que eu tenho hoje. Não é um emprego ruim, né? Até porque hoje esse gerenciamento de condomínios e até síndicos profissionais tem crescido muito no país, né? Essa função. Mas isso... E eu acho que a minha vocação sempre foi para administrar. Por isso que talvez eu tenha conseguido essa vaga e permaneço nela até hoje. Muito bem. Respondendo tanto essa pergunta quanto a pergunta do reverendo Maurício, a questão de vocação é que o trabalho só é uma vocação se alguém chamar você para fazê-lo.
e se for feito para quem o chamou, e não para você mesmo. Olha que interessante esse conceito de vocação. A relação de trabalho e vocação está nisso. É o fato de você se sentir chamado para fazer algo. E você faz isso não para você mesmo, mas obedecendo àquele que te chamou. E quem nos chama? Deus. É Ele que trabalha nas circunstâncias e nos chama para aquilo que deve ser feito, e às vezes não tem muito a ver com os nossos interesses pessoais no momento. E ele segue: da mesma forma, nosso trabalho só é um chamado, só é uma vocação, se for repensado como uma missão ou um serviço em favor de algo acima dos nossos meros interesses pessoais. Ou seja, eu estou exercendo uma função, e eu exerço essa função porque eu entendo que Deus me chamou para exercê-la. E eu exerço não para mim, eu exerço para Ele. Ele é minha referência. E eu vou, como Paulo diz, para que nós trabalhemos, sabendo que o nosso trabalho não é para o nosso patrão, mas é para o nosso patrão, mas acima de tudo, para aquele que está acima dele, que é o próprio Deus. Calvino, ele falava, por exemplo, de vocações temporárias, que é aquilo que pode ser visto, mais ou menos, como um jovem que tem uma vocação para ser engenheiro, mas para pagar o seu curso, ele está exercendo uma vocação temporária, como trabalhando em uma lanchonete, trabalhando na área, em qualquer outra área que não seja dele. É uma vocação temporária, mas é uma vocação. Ele não pode ficar pensando assim: bem, eu só vou trabalhar para a glória de Deus quando eu for engenheiro, porque esse trabalho aqui não vale de nada. Não! Deus o chamou para exercer esse trabalho. E você deve fazê-lo com excelência. Então o trabalho só é uma vocação se alguém chamar você para fazê-lo. E se ele for feito para quem o chamou, e ele deve ser feito para aquele que o chamou, e não para você mesmo. Isso muda aquilo que nós tratamos do início, questão individualista do ser. O trabalho tem a ver com as minhas necessidades pessoais. Tem a ver com o meu gosto. Por que trabalhar? Por que se relacionar? Isso tudo tem a ver como Deus nos criou. Deus nos criou com 3 propósitos que são vistos nos 3 mandatos. Que são eles, pela ordem, o mandato cultural, social e espiritual. Muito bem. Então nós temos lá o mandato espiritual. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. A imagem de Deus, a sua semelhança, para que este ser humano pudesse se relacionar diretamente com Deus. Então nós estamos vendo aqui o relacionamento do homem com Deus. O homem foi criado para cultuar o Senhor, para reconhecer Ele como Deus. O homem foi criado essencialmente religioso. E nem a queda pôde apagar isso. O mandato cultural: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. É interessante que nós percebemos o trabalho tanto em seu aspecto braçal quanto intelectual. Acho que é uma medida, conforme o mundo foi não evoluindo, mas se desenvolvendo, em algumas eras você vê a valorização do trabalho braçal, por exemplo, com a burguesia, né, em detrimento do trabalho intelectual. Antes, na era medieval, você vê o contrário entre os gregos também, a ênfase no trabalho intelectual, em detrimento do trabalho braçal. Mas Deus, Ele criou tanto um quanto o outro. O reverendo Ernest gostava de contar a história, né? Acho que o reverendo Maurício conhece, do pastor que estava sentado aí, deitado na rede, lendo um livro, os livros no chão. Ele pegava um, lia, anotava, tal, etc. Aí passou uma senhora, e etc. Passou uma senhora, olhou e falou assim: ei, pastor, está descansando, né? Ele: não, irmão, estou trabalhando. Ela: tá bom, sem entender nada, ela saiu. À tarde ela voltou e o pastor estava carpindo.
o quintal. E pastor, agora está trabalhando, né? Ele, não, irmã, estou descansando. Ela não entendeu nada, porque para ela o trabalho é pegar na enxada. Ela não entendia a questão do trabalho intelectual. E Deus diz, olha, você vai cultivar e guardar o jardim, trabalho braçal, mas você também vai dar nome aos animais. E que trabalho? Trabalho intelectual. Que é a ideia de que o nome tinha que ter a ver com o animal, né? Com o que ele faz. E o mandato social. Disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Falei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Aí você tem o núcleo da sociedade, que é a família. A sociedade é composta de famílias. E o mandato cultural ele tem esse nome porque o trabalho ele torna possível a cultura. A cultura ela é uma consequência do nosso trabalho, do terreno cultivado. Daí a palavra cultura. Né? Nós temos esses mandatos como estruturais. Ele tem uma estrutura e uma direção. Tanto o trabalho como relacionamentos, adoração a Deus, tudo isso, tanto o trabalho quanto os relacionamentos, né? Mandato cultural, mandato social, mandato espiritual, eles eram direcionados para a glória de Deus. Então Adão ele não acordava, puxa vida, segunda-feira, chutando o cachorro, né? Tenho que trabalhar. Não, ele fazia aquilo para a glória de Deus. Ele se relacionava com Eva para a glória de Deus. Ele buscava na adoração a satisfação em Deus. E isso glorificava ao Senhor. Tudo que ele fazia era para a glória de Deus. Essa era a direção. Então isso daqui é estrutura, é estrutural. Está lá. A direção antes da queda, no entanto, é que eles faziam tudo isso perfeitamente para a glória de Deus. E Deus era glorificado. Mas e agora? Por que nós? Por que para nós o trabalho é tão difícil? Por causa da queda. O pecado entrou no mundo. Então nós temos, ao invés de um terreno bem cultivado, como nós vimos no jardim, agora um terreno árido. Isso acontece depois da queda, que foi um ato de desobediência. Deus diz, não coma da árvore que tem o fruto do conhecimento do bem e do mal. Foi um ato de rebelião, porque eles fizeram isso. O texto diz, vendo Eva, que o fruto era agradável, desejável aos olhos, e que eles seriam como Deus ao ato de rebelião. Tomou e comeu, e deu ao seu marido. E foi uma mudança de centro. Que sentido? Eu creio que eles ficaram um bom tempo sem comer daquele fruto. E eles não faziam isso simplesmente porque Deus disse, não comam. Então se Deus disse não, é não. Se Deus disse sim, é sim. A realidade era avaliada a partir do que Deus disse. Mas a serpente dá uma segunda alternativa, deles avaliarem a realidade não a partir do que Deus disse, mas a partir deles mesmos. E repare que Eva ela aceita essa nova estrutura de pensamento. Vendo quem? Eva. Foi Eva que viu. Ela que disse que era agradável aos olhos, que era desejável. É uma avaliação da realidade a partir da estrutura humana. Então há uma mudança de centro. Antes nós temos o teocentrismo, Deus no centro. A partir da queda, já no início da queda, nós vemos uma mudança de centro para o antropocentrismo, o homem no centro. E isso não muda as estruturas, porque as estruturas são estruturas. Mas muda o quê? A direção, porque mudou o centro. Olha que interessante. Agora, o homem continua a trabalhar, continua a se relacionar, mas ele adora o eu. E ele adora o eu indiretamente. Ele levanta ídolos. O trabalho se torna um meio dele alcançar os seus próprios ídolos, como a satisfação no dinheiro, no ganho. Os relacionamentos também é uma forma de idolatria. Daí tem mesmo o ciúmes possessivo, como se o indivíduo fosse um objeto
para dar satisfação pessoal ao eu. Isso tudo tem a ver com o pecado que corrompe essa estrutura e tem a ver também com a adoração ao eu. Por quê? Porque o centro mudou. Agora é um antropocentrismo. Consequentemente, o centro mudando, a direção é para o pecado. E a palavra pecado no Antigo Testamento significa errar o alvo. O homem que foi criado com o fim principal de glorificar a Deus e desfrutar dele para sempre, agora errou o alvo. E a consequência disso é decepção, é frustração e condenação. Consequências do pecado. Mandato espiritual. Esconderam-se da presença do Senhor depois do pecado. O homem e sua mulher por entre as árvores do jardim. No mandato cultural, Deus disse: agora, no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra. No mandato social, aí você já vê Adão já brigando com a Eva, colocando a culpa nela, né? A ordem foi dada a Adão. O pecado ele só entra no mundo quando Adão toma do fruto. A mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Então, nós vemos os efeitos da queda na nossa era. Aí você já imaginou fazer isso com o seu chefe. E esses sentimentos... O chefe imaginou fazendo isso com você. A confissão aí. Vocês sabem aquela que o pastor, né, da teologia da prosperidade, ele falou assim: olha, Deus te chamou para você ser cabeça e não cauda. Amém, irmãos? Amém. Você não pode aceitar ser subordinado, não. Ser empregado, não. Você tem que ser chefe. Quem crê aqui que pela fé vai tomar o lugar do chefe? Levanta a mão. Aí todo mundo levantou a mão. Aí o pastor olhou para trás e o pastor auxiliar estava com a mão levantada também. Os efeitos da queda na nossa era, dentro do âmbito do mandato cultural. Ganância, o que mais? Quais os pecados corriqueiros que nós vemos no meio profissional, além da ganância? Inveja, o que mais? Ambição, né? Eu faço essa diferença da ambição e ganância, né? Às vezes a ambição tem a ver com o desejo de você, por exemplo, ascender, que não é pecaminoso. Desde que você diga, eu quero ascender para ajudar o outro, não como fim em si mesmo, né? Então eu prefiro usar ganância ao invés de ambição. Mas a ambição desenfreada, nós podemos entender como ganância, né? E ela é errada também, a ambição desenfreada. O que mais? Satisfação do eu. Ok, sim. O que mais? Falsidade. Preguiça. Não querer trabalhar. Isso tem a ver com o pecado. Você pensou que era bênção? Roubo. E há várias maneiras de se roubar. O roubo, às vezes, não tem a ver diretamente com o furto, mas como um desvio de dinheiro. Né? Não peguei nada, mas desviou. Ou até mesmo com algo que é corriqueiro, matar a hora do trabalho. Isso é roubo. Porque você está sendo pago para trabalhar, por exemplo, 8 horas ou 6 horas. Você tem um horário de almoço. Se você trabalha menos do que isso, se você faz outras coisas que não tem nada a ver com o seu trabalho, você está roubando o seu patrão. Tá ou não tá? Mentindo. Até mesmo quando não tem nada para fazer. Não, mas eu já fiz o meu trabalho. Uhum. De repente você vai lá, vai entrar no Facebook, fazer qualquer outra coisa que não seja trabalhar. Certo? Então seria sempre procurar alguma coisa para fazer, porque sempre tem alguma coisa. E acha, né? Quando se procura, acha. Corrupção, desonestidade, e eu coloco aqui
por exemplo, irresponsabilidade ecológica, que é um exemplo de muitas outras coisas, né? Irresponsabilidade ecológica, eu vou fazer isso, eu vou derrubar quantas árvores, não interessa o meio ambiente. Isso é consequência do pecado. Eu vou tomar uma atitude administrativa não pensando no indivíduo. Isso é consequência do pecado. Eu havia discutido recentemente com alguns jovens sobre como nós podemos exercer a nossa profissão na área comercial. E aí foi falado da questão de preço. Por exemplo, você tem um copo d'água. Você comprando agora, vamos supor que ele tem um valor de R$ 2,50. Na praia, esse mesmo copo d'água, ele tem um valor maior, não tem? R$ 7. Obviamente que quem vende água, um vendedor, o ganho dele é baseado no lucro, não é? O salário dele é o lucro. Não é errado ele ter lucro. A questão é que o lucro ele pode ser abusivo. E às vezes, na maioria das vezes, ele está se tratando de alimentos que são essenciais para a sobrevivência. Isso, às vezes, é como matar um indivíduo. Você vê isso quando tem enchente. Gente, eu vi, algum tempo atrás, o galão de água numa cidade custava tanto, houve uma enchente, aquela necessidade de água, o que os vendedores fizeram com aquela calamidade? Aumentaram o preço da água. Foi no pessoal no São Marcos, lá. Em Mariana. Em Mariana? Eu não lembro o local. A gente tem muito esse exemplo na indústria farmacêutica, né? Verdade. Eu estava vendo uma reportagem que um diretor financeiro lá foi contratado com a missão de capitalizar mais a empresa. Eles tinham um remédio lá que era uma doença específica, né? Que muita gente fazia uso, e custava acho que $13 o comprimido, ele aumentou para 750. Aí foram questionar, mas você não vê que isso é uma crueldade, né? Ele falou que tomou uma decisão financeira, que ele não estava colocando o lado pessoal em jogo, né? Exato. No Marcos, uma questão, não é defender no mercado, não agora, mas só que quando eu não trabalhava com questão de marketing, não fizeram numa época um teste sério. Marketing não é uma vocação de Deus, não. Não. Brincadeira. Ai de Deus, tá brincando. Mas é um jogo. Falei brincando. Aí não fizeram um teste sério, onde não vender o mesmo produto, trocaram somente no embalagem diferente no supermercado. E o produto que subiu o preço, o povo foi e comprou. Aí não pegaram, depois não pegaram os clientes, não conversaram por quê. Aí o povo dizia, eu queria que o produto que custava no mais, não é um produto bom, em comparação que o que custa menos, o que custa no menos não vale nada. Então, no pensamento da pessoa também, não ajuda a não subir o preço no abusivo de produto. De fato. Talvez você esteja pensando, mas o que o pastor está dizendo são questões óbvias. Mas dentro dessa questão óbvia, nós temos um ensinamento. Quando nós nos adaptamos a essa realidade pecaminosa, nós já esquecemos, é sinal que nós esquecemos o trabalho como um chamado de Deus. Quando o indivíduo cristão, ele usa o termo que o Eduardo colocou agora, foi uma decisão administrativa, ele pode estar querendo dizer com isso, suponha que ele seja cristão, isso não tem nada a ver com a minha fé, isso não tem nada a ver com justiça, isso não tem nada a ver com amor. Amor, religião, está à parte. Amor é o tipo de relação que eu tenho com os meus amigos, com a minha família e com aquelas pessoas que eu quero ajudar no momento que eu estou fora do meu trabalho. Religião é aquilo que eu faço no domingo. E em vez em quando eu vou à semana. Religião é o que eu faço quando eu me ajoelho para orar. Agora, trabalho é uma outra coisa. Aqui eu tomo decisões administrativas. Quando o cristão ele diz isso, o trabalho deixou de ser uma vocação. Filosofia de pizza lá. Exatamente. Obviamente que existem âmbitos, esferas que são separadas. Mas ainda que elas estejam separadas, o que as une é que nós levamos elas todas subordinadas a Cristo. Cristo deve reger todas as áreas da nossa vida.
É o meu trabalho, sim. Mas no meu trabalho eu sirvo a Cristo. Aí eu lembro que na discussão com os jovens disseram assim, mas se nós abaixássemos o preço da água numa situação dessa, enquanto todo mundo está aumentando, qual seria a consequência? Hã? Não, a primeira consequência é que os demais iriam colocar você contra a parede. Opa, mas como assim? Você é louco abaixar o preço? Você que é o diferente? Isso pode até ter morte. Não é? Agora uma outra consequência, se você passar dessa, né, continuar vivo, é abaixar o preço. Abaixar o preço. Porque aí, peraí, se ele não vai aumentar, e se os clientes estão indo até ele, eu, para ter a minha clientela de volta, vou ter que baixar o preço. Mas o cristão, ele nem vê essa possibilidade, ele só pensa, não, eu vou ser perseguido. Acho que na verdade isso é uma autocensura, né? Uhum. A gente fala no jornalismo, muitas vezes o jornalista deixa de tratar determinado assunto, achando que a administração do jornal não deixaria isso acontecer, e ele se autocensura antes de receber a punição. Uhum. Né? A gente, como desculpa para não tratar algum assunto, fala, eu vou ser punido, eu vou ser delimitado pela administração, mas nem sempre isso é verdade. É verdade, muito bem. Muito bem. Também, falando de jornalista, falando dos jornalistas, né? Assim, existe aquele tipo de notícia que cai bem na sociedade, traz fama. E ele prefere, mesmo a consciência dizendo uma coisa, ele prefere assumir outra. Então, eu acho que é um efeito da queda quando a gente não faz o trabalho com verdade. Isso tem a ver com o jornalista, tem a ver com o comerciante. Eu também já vi o contrário. Grandes empresas baixarem o preço do produto lá embaixo para quebrar os outros. Ele quebra o concorrente, porque o concorrente não aguenta tanto quanto ele, aí agora que todo mundo quebrou. A questão é a motivação, né? É só exato. Que me motiva a fazer, né? No final das contas, todos os nossos pecados têm a ver com a mudança de centro. Com o egocentrismo. O Tim Keller, eu acho que eu já dei esse exemplo aqui, ele conta a história de um pastor Tim Keller, ele conta a história de um comerciante da igreja dele, ele é vendedor de carros. Tem muito isso nos Estados Unidos, né? Os vendedores de carros usados. E houve uma pesquisa em que foi constatado que o homem ele pechincha mais, a mulher menos. Que o negro, pelo menos lá nos Estados Unidos, talvez as mulheres aqui sejam mais econômicas, né? Na compra de carro, especificamente na compra de carro. Os homens pechincham mais, né? Querem saber mais detalhes do carro e tal, e as mulheres menos. O homem negro, nos Estados Unidos, ele pechinchava menos que o homem branco. Talvez tinha aquela ideia assim de, ele está achando que eu não posso pagar esse valor, né? E para não se sentir rebaixado, ele ia lá e pagava. A conclusão desse comerciante foi que uma mulher negra seria a prejudicada nessa história toda. Juntaria o fato dela ser mulher e negra, ela pagaria muito mais caro. Qual foi a decisão, então, desse homem cristão? Ele decidiu vender todos os carros pelo preço de tabela. Porque o que eles faziam? O carro valia 10 mil dólares, ele colocava um preço de 20 mil. E aí, negociando, né, no final das contas, ele tinha um lucro bem maior. Ainda que se ele tivesse vendido pelo preço de tabela, ele teria o seu lucro. Porque ele compra o carro por um preço menor. Né? Então, ele decidiu vender todos os carros pelo preço de tabela. Obviamente, os funcionários que ganhavam comissão não gostaram, ele teve implicações, né? E ele também perdeu boa parte do lucro, mas ele manteve isso. Agora, para que ele tomasse uma decisão dessa, ele teve que matar o eu, não teve? Mas foi uma decisão baseada no entendimento de que ele foi chamado por Deus para servir naquela área. Então o temor ao Senhor fala mais alto. Nós podemos resumir até aqui essa ideia de que antes da queda, essas estruturas, o mandato espiritual, o mandato cultural, o mandato social, eles eram direcionados para a glória de Deus. Depois da queda,
começaram a ser direcionados ao pecado, por causa da mudança de centro, do teocentrismo para o antropocentrismo. No entanto, a graça vence o pecado. Acabei de ilustrar um exemplo. Este, porém, não é o fim. O homem tentou cobrir o seu pecado, lá em Gênesis 3 e 7, com folhas de figo. Mas Deus, na eternidade, havia preparado uma solução para a humanidade, que Ele mesmo diz lá em Gênesis 3 e 15, que o filho da mulher pisaria na cabeça da serpente, e a serpente feriria o calcanhar. Mas nós temos a certeza de que o Jesus, ele viria, ainda que ferido, para vencer Satanás, para nos fazer uma nova criatura. É o que Paulo diz em 2 Coríntios 5, versículo 17. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. Eis que tudo se fez novo. Então nós partimos para o conceito de redenção. Por meio do sangue do Cordeiro fomos redimidos. A cada dia estamos sendo moldados à imagem de Cristo, salvos da condenação do pecado. Somos chamados para imitarmos o nosso Senhor e Salvador. Agora somos nova criação. E o que tem de novo nessa vida? Primeiro, a recuperação do centro. Jesus, ele disse: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Jesus, ele vai no problema. Ele redime, o Espírito implanta uma nova natureza por meio da regeneração, e agora você tem que viver um padrão de vida não baseado nos seus desejos egocêntricos, mas você analisa a realidade a partir de Deus, que foi o que Eva e Adão não fizeram na queda. Eles analisaram a realidade a partir deles mesmos. Isso se tornou parte do ser humano. Mas agora o centro está sendo recuperado. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue dia a dia, tome a sua cruz. Tomar a sua cruz não é um problema. Não é o cunhado chato, a sogra. Tomar a sua cruz é tomar o seu meio de execução, né? A sua cadeira elétrica. Morrer para o eu, para seguir a Cristo. Daí nós temos o serviço versus domínio. Antes, aqui nós vimos o antropocentrismo versus teocentrismo. E agora o serviço versus domínio. Sabeis que os governadores dos povos os dominam, e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Este conceito deve ser aplicado em todas as áreas da vida, nos relacionamentos. O esposo que serve a mulher, através de exercer o seu chamado para liderar e para proteger. A mulher serve o seu marido, sendo uma auxiliadora idônea. Os filhos servem os pais. Os pais, os filhos, no sentido de guiá-los dentro da doutrina e de ensiná-los, educá-los, amá-los. Ou seja, tudo a partir de uma perspectiva de serviço. E o trabalho também. O trabalho deixa de ter um fim de realização pessoal e começa a ser o meio pelo qual eu sirvo o outro, até mesmo aquele que eu não conheço. E se meu objetivo é servir, a exemplo de Cristo que serviu pelo amor, eu sirvo não pensando no meu lucro, mas pensando no outro. Pensando em cuidar do outro. Então, se eu sei que esse copo d'água, ele vale R$2, eu não vou me aproveitar de uma seca, de uma calamidade, para aumentar para 10. Porque eu não estarei servindo, por meio do amor, o outro. Ah, mas isso é o seu trabalho, não interessa. O meu trabalho está subordinado a Deus. Esse foi um mandato que Ele me deu, é uma vocação. Eu trabalho para Ele. Essas são as implicações de nós termos uma perspectiva cristã do trabalho.
Daí nós vemos o seguinte: com a redenção, o homem sai do centro. E Deus está no centro agora. Logo, o homem, ele deve ser negado, o eu, né? Eu tenho que negar o meu eu. E se Deus ele está no centro, eu tenho a mente de Cristo. E a mente de Cristo é a mente daquele que serve, como nós lemos há pouco em Mateus. É servir por meio do amor. Deste modo, eu exerço o mandato cultural. E os outros mandatos também. Mas, quanto a negar-me, eu tenho que negar duas características muito fortes da nossa época, que é o narcisismo e o materialismo. Não materialismo filosófico aqui, mas o materialismo mesmo de querer ter as coisas, que tem a ver também, né? Primeiro, recuse o narcisismo. Jesus falou do primeiro grande mandamento e do segundo, mas ele não mencionou o terceiro, né? O gatinho ele olha e se acha um leão. Por que eu estou falando do terceiro? Porque as pessoas dizem assim: Jesus ele mandou eu amar o meu próximo. Para eu amar o meu próximo, logo eu tenho que amar a mim mesmo. Então eu estou começando comigo. Eu estou amando a mim mesmo. Para eu ter possibilidades de amar o próximo. Mas Jesus ele não falou desse terceiro mandamento. Ele falou do amor a Deus, que deve exceder todas as coisas, e do amor ao próximo. O amor vertical, o amor horizontal. Mas ele não falou do alto amor. Porque Jesus já parte do princípio de que nós fazemos isso muito bem. Você já faz isso muito bem. Não precisa. E Paulo ele vai dizer que o amor próprio é um dos sinais dos últimos tempos. Olha que interessante. Abra a sua Bíblia lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 2. Então vou parar. Alguém leia, por gentileza. 3, versículo 2. Pode começar com o versículo 1. 2 Timóteo 3, versículo 1 e 2. Saiba disto: nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios. Olha que interessante. As primeiras características: egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, tem a ver com o eu. Com essa característica tão forte, narcisista, que é vista. Né? O significado do amor ágape é o sacrifício próprio em benefício do outro. Romanos 12, versículo 10 diz: amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Vai contra a característica narcisista da nossa época. Recuse também o materialismo. Negar o eu tem a ver com isso. O Jean-Paul Sartre, quem diria que ele diria uma coisa dessa, né? Quem diria que ele diria foi bem redundante. O que é o materialismo senão o estado do homem que se afastou de Deus? Ele passa unicamente a preocupar-se com seus interesses terrestres. A análise de Jean-Paul Sartre foi excelente agora. A ideia de que quando a sociedade ela buscou a autonomia em relação a Deus, ela se volta para si mesma, aos seus interesses, a questão existencial, né? A dar significado para mim mesmo. E aí, como cada ser humano é diferente um do outro, esse significado que eu dou a mim mesmo é diferente do que você dá a você. Cria-se um relativismo, até mesmo um relativismo moral. E a sociedade ela vai se desintegrando. Por quê? Porque perdeu o centro. Nós somos criados para Deus, não para vivermos para nós mesmos. E nossa satisfação
O nosso significado está em Deus. Nós não conseguiremos achar significado em nós mesmos e satisfação em nós mesmos, nos nossos interesses pessoais. E nós temos que abandonar o materialismo, porque o materialismo é a busca de dar significado ao eu. Hoje, o consumismo ele tem sido chamado de um evangelho secular, porque ele prega autossatisfação. Já ouviu aquelas pessoas dizendo assim, eu estou deprimido, vou comprar, vou ao shopping. Ou seja, ele está buscando autossatisfação no consumismo. Aceitação, porque você é aceito por aquilo que você tem, não por aquilo que você é. E a autoafirmação também, que tem a ver com a questão da aceitação, né, de ser aceito por aquilo que eu tenho. Né? A busca de redenção, verdade. Então, o consumismo se transformou no evangelho secular. Aquele ditado que é bem conhecido, né, que brasileiro compra o que não precisa, com dinheiro que não tem, para impressionar quem não conhece. Não é à toa que o funk, ostentação, ele está crescendo. Porque ele nasce em um ambiente em que as pessoas olham para a mídia e dizem assim, eu só vou ter significado se eu tiver aquilo que está sendo vendido. Minha vida só vai fazer sentido se eu tiver aquilo. Busca sentido nas coisas. Sim? E aí a revista trazia essa questão, né? O texto básico era de Jesus lavando os pés dos discípulos, né? Para dar o exemplo lá, e aí a lição começava falando da geração selfie, né? Que hoje em dia é uma moda, né? Todo mundo, você quer, quanto mais famoso, né? Você está em todo lugar, é o Facebook e tal, né? Esse desejo de tal, e falava muito que, né, todo mundo era incentivado a ser o melhor, e você tinha que se preparar para essa vida, porque hoje o mundo exige, tal, né? Então Cristo veio naquela época, né, trazendo uma contracultura, né? Que o mundo tinha. E a gente vê que é uma coisa tão difícil, né? Porque os próprios discípulos dele, que estavam andando com Jesus, aprendendo com Jesus ali, né? Não entenderam nada, porque esperavam, o próprio povo judeu esperava um rei, né? Um cara rico, que viesse num cavalo branco lá, sei lá, todo bonitão. Jesus veio naquela humildade dele. Aí Jesus pega uma toalha e vai lavar os pés dos seus discípulos para dar o exemplo. E a mãe de Tiago, né, cita esse texto também, chama Tiago lá, vai lá pedir para Jesus para na eternidade, para os seus filhos sentar um à direita, outro à esquerda. Eu não tinha entendido nada ainda. Na realidade, só foram entender mesmo depois da ressurreição. Acho que todos os apóstolos só entenderam bem essa questão aí depois da ressurreição. Iluminação do Espírito. Tem uma característica não só da nossa época. Parece que ela se acentua, mas ela já está no coração porque ela começou na queda, com essa mudança de centro. Sirva no trabalho. Negue a si mesmo, negue o narcisismo, negue o materialismo e sirva no trabalho. Efésios 4, versículo 28. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Olha que interessante. Para Paulo, o trabalho ele não tem um fim em si mesmo, não tem a ver apenas conosco, tem a ver com o outro. Calvino dizia que todo rico tem uma responsabilidade para com o pobre. E se você dissesse, puxa vida, eu estou fora disso porque eu não sou rico, ele te responderia, todas as pessoas, todo mundo é rico em relação a alguém. E ainda que você não tenha condições de tirar do bolso, porque você é muito pobre para ajudar, você tem que orar. Mas nunca se esqueça dos pobres. Nunca. Calvino também instituiu a questão do controle de juros. Juros para a pessoa, não poderia ser cobrado juros para alguém que estivesse em necessidade de alimentos.
Você só cobraria juros se o indivíduo ele estava pedindo dinheiro para investir em um negócio, por exemplo. Jonas, você levanta a mão? Eu gosto bastante do Antigo Testamento, enfatiza bastante isso. No uso da terra, é sempre algo pensado para o outro. Que ele tinha a obrigação de alimentar a sua família, os seus servos, e o resto, assim, o que caía e tudo mais, ficava para o pobre, para a viúva, para o órfão e para o estrangeiro. Então sempre não fica uma dinâmica muito enriqueça e fique com tudo para você, mas era sempre pensando em como acudir as pessoas que estavam nos arredores. O próprio ano de jubileu, o ano do jubileu. O perdão das dívidas, o retorno da terra ao proprietário original. O indivíduo ele teve que vender a terra por uma questão de problema financeiro. E o preço da terra ele tinha a ver com quantos anos faltava para o ano do jubileu. Por exemplo, se faltava 5 anos para o ano do jubileu, era um preço. Se faltava 3, aí o preço era menor. Sempre tinha a ver. Mas eles sabiam que quando chegasse o ano do jubileu, tinha que voltar ao dono original. E o texto ele diz assim, para que não haja pobre em vosso meio. Que ele pega o que sobra, né? Se um indivíduo ele colhesse do seu campo e aí ele se esquecesse um feixe, ele não poderia voltar para pegar, teria que deixar lá para os pobres. Eu termino com este slide lendo: todo trabalho é digno, pois Deus cuida, alimenta, veste, abriga e sustenta a raça humana por meio do trabalho humano. No trabalho do humano. Somos os dedos de Deus, os agentes de seu amor providencial aos outros. Essa é a tradição luterana. A tradição luterana ela vai dizer que nós somos os dedos de Deus, enfatiza a providência. Agora a tradição reformada, calvinista, diz: o objetivo do trabalho é desenvolver uma cultura que honre a Deus e capacite os seres humanos a prosperar. Portanto, trabalhar significa agir sob uma cosmovisão cristã. Repare que são duas visões: a visão luterana, que enfatiza a providência de Deus, né? A visão calvinista, com um conceito de cosmovisão cristã, de você criar uma cultura que glorifique a Deus. Mas essas duas visões elas não são opostas, elas são complementares. Elas se complementam. Nós devemos trabalhar entendendo que somos instrumentos de Deus para o serviço, para a ordem, para o sustento do indivíduo. Tem aquela que é atribuída a Lutero, quando ele se encontra com um sapateiro recém-convertido. Ele diz: Lutero, agora eu me converti, o que eu devo fazer? Uma resposta de um padre naquela época é: agora você quer servir a Deus? Quero. Então vire monge. Vire monge. Assim você vai servir a Deus. Ou, nós temos a versão atual, né? Se você quer servir a Deus, vai para o seminário. Porque só tem um jeito de servir a Deus. Ou você canta, ou você prega. Se você não faz nenhuma dessas coisas, está difícil. Mas a resposta, baseada no conceito bíblico de Lutero, que é válida para os nossos dias, você é o quê? Um sapateiro. Então vá para a sua casa, vá para o seu trabalho, faça o melhor sapato que você puder e venda-o por um preço justo. Você estará servindo a Deus por meio da sua profissão. Sirva a Deus como advogado, como jornalista, engenheiro, marketing, na área de marketing, que eu acho difícil, mas tudo bem. Sirva a Deus. Ele te vocacionou, Ele te chamou para isso. Na área do comércio. E também nós vamos falar no próximo estudo a ideia de nós desenvolvermos uma cultura que honre a Deus e capacite os seres humanos a prosperar. E a ideia de prosperar é que você pode trabalhar assim, pensando no lucro, desde que o fim não esteja no lucro. Mas eu quero lucrar para ser generoso.
a minha generosidade deve ser maior ainda do que o meu desejo por lucro, para ajudar. Sim? A pessoa pode trabalhar de qualquer coisa, então. Porque às vezes quando a gente escolhe uma profissão, às vezes nem tanto pelo dinheiro, mas mais para que você tem habilidade, se você só pensa nisso porque você às vezes é bom naquilo, ou sei lá, o fim não é Deus, ou senão a referência para você tomar essa decisão não é Deus. Você está sendo egocêntrico também. Assim, parece que você não esteja pensando no dinheiro. Não, mas eu não estou pensando no dinheiro. Você está pensando em outras coisas. Tem a ver com o seu ego. Não sei, eu acho que eu tenho mais habilidade para isso. É claro que você vai usar sua habilidade para servir ao Senhor também. Mas sempre a referência sendo Ele, né? Verdade. E até mesmo fazendo coisas que você não gosta. Eu estava na dúvida, mas o pastor Maurício falou que concorda com você, então concorda. Brincadeira. O modo de servir a Deus no trabalho, promovendo justiça social no mundo, né? Aquela ideia de você não aceitar se valer da desgraça do outro para aumentar preço para o seu lucro, sendo honesto, evangelizando os colegas, sim, né? E você tem meios de evangelizar os colegas. Sendo um mau funcionário é uma péssima ideia, você não vai conseguir fazer isso. Executando o trabalho com toda a nossa capacidade, dando o melhor, criando algo belo. Isso tem a ver com a arte, que é um trabalho também. Eu estou lendo um livro sobre a arte, e a arte hoje nós vemos como algo distante, né? Como algo que deve ser visto apenas. Mas a arte, por exemplo, se você pegar a arte antiga, e tem muitas pessoas que colecionam, né? Por exemplo, como que é? Uma sela de cavalo, bem trabalhada, com couro e etc. Fala, isso é uma arte, está aqui, eu tenho aqui em exposição. Mas a arte antiga, ela tinha um objetivo prático. Não era apenas para ser vista, era algo útil. Ela era de boa qualidade. E ela também era bela. Né? Hoje, nós temos um conceito de arte de que arte é aquilo que apenas eu vejo que não serve para nada. Mas não. O seu trabalho pode ser uma arte. Belo de se ver, né? Você olha aquilo, sente satisfação, mas ele é útil para algo. A arte moderna hoje ela não tem utilidade alguma. É uma coisa assim que tem uns rabiscos lá. É que nem aquela história do rei, né? Que colocou aquela túnica, que não tinha túnica nenhuma, a túnica invisível, né? Só os inteligentes poderiam ver. Todo mundo fala, eu estou vendo. Mas não, o rei estava nu. Mas ninguém queria dar o braço a torcer, né? E a arte moderna tem muito a ver com isso, né? Com exceção de algumas. Modo de servir a Deus no trabalho, exercendo sua profissão com motivação cristã. Olha a motivação cristã de serviço para a glória de Deus e buscando engajar-se na cultura e influenciá-la com esse propósito. E por último, exercendo sua profissão de coração agradecido. Senhor, obrigado. Obrigado pelo meu trabalho. Obrigado pela oportunidade de exercê-lo. Você consegue se ver nos planos de Deus. Deus está usando a minha vida, o meu trabalho, que ainda para alguns é humilde, mas é importante para a sociedade. De coração agradecido, alegre, transformado pelo Evangelho, sejam quais forem as circunstâncias. E fazendo o que nos dá mais alegria e entusiasmo, né? Ou fazendo com alegria e entusiasmo o trabalho. Que às vezes você diz assim, está tão chato, estou passando por dificuldades. Mas se você gerenciar a sua mente, se você fizer o seu trabalho pela motivação certa, ainda que você não esteja numa circunstância boa, você vai fazer aquilo com alegria e entusiasmo. Agora, se a sua motivação for apenas pessoal, dificilmente isso vai acontecer. Obtendo o maior lucro financeiro, para então ser tão generoso quanto possível. O lucro é só válido nesse sentido. E obviamente, se você está visando o outro, você não vai pensar assim, eu vou lucrar de forma ilícita para ajudar o próximo. Né? Eu vou prejudicar um para ajudar o outro. Não, isso não cabe numa estrutura de pensamento em que o indivíduo está pensando no próximo. Né? O lucro ele só tem razão quando eu viso o outro. Né? Ok?
Alguma pergunta, irmãos? Alguma consideração? Essa foi uma introdução para pontos que nós vimos agora no final que serão melhor trabalhados, né? Espero eu. Oi? Não? Discutindo Robin Hood aqui. Robin Hood? Não se encaixa no caso. Não. Só um comentário, né? Lá em casa a gente foi mais orientado assim a buscar uma profissão que desse talvez uma estabilidade, né? E deixar o hobby a vocação pro hobby. Uhum. Minha mãe costumava falar, né? A gente pode fazer muitas coisas de uma forma bem feita. Então assim, você não precisa fazer necessariamente da sua vocação o seu ganha-pão. Eu lembro que eu comecei a cursar engenharia, né? E na primeira semana eu voltei para casa falando que eu queria mudar a parte cênica, né? Bom, eu terminei engenharia. Agora você pode fazer, né? Então, minha mãe não concordou muito. Mas enfim, a gente foi orientado dessa forma. Claro que na melhor das intenções, né? Uhum. Para quem tem Facebook, alguns de vocês viram que o Eduardo também tem vocação para dançarino, né? Ele e a noiva, né? Ele e a noiva. Alguém mais? Alguma contribuição? Perguntas? Vamos ter uma palavra de oração, então? Vamos orar. Pedir para o reverendo Maurício fazer essa oração final, dar os avisos. O senhor já pode vir à frente, exercer sua vocação aqui. Hoje eu não estou de roupa, porque eu não estou vocacionado, estou de calça jeans. Não está de uniforme, né? Tá certo. Irmãos, desculpa aí o mau jeito, a gente está fazendo a IBF com as crianças, né? Então, está tudo montado aí atrás, o nosso cenário, tá? Então, desculpa a gente atrapalhar o ambiente aí de estudos para vocês, viu, Marcos? Mas ficou bonitinho, Marcos, você na foto do lado ali do... né? Vamos orar, irmãos. Pai, nós bendizemos o Senhor porque precisamos aprender a viver desta maneira tão simples que te agrade. E a tua palavra tem tantos ensinamentos sobre isto, e hoje, mais uma vez, podemos perceber, ser alertados de que é possível fazer isso sempre, todos os dias, naquelas coisas para as quais o Senhor nos chamou, nos vocacionou, como dizemos, para fazermos, Pai, todos os dias. Ajuda-nos a encontrar o equilíbrio, os motivos certos, a direção certa, para que tudo que a nossa mão fizer, Pai, seja próspero. Tudo que a nossa mão vier a tocar, seja para engrandecer o Teu nome. Assim o Senhor vai dar a nós a maior satisfação de agradar o Senhor e de encontrarmos utilidade na nossa própria vida, Pai. Muito obrigado por aprendermos isto, podermos meditar nestas coisas e nos ajude também a praticar. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu quero só avisar, semana que vem nós vamos ter, já no estudo bíblico, uma programação diferente. Falei com o Marcos que eu dei trabalho para ele a semana que vem, mas o trabalho não muda, viu, Marcos? É trabalho, é uma vocação, tá? Vamos manter o mesmo tema do estudo bíblico, só que na roupagem geral do trabalho nós vamos ter o trabalho chamado ponto de encontro, que é ligar música e palavra. Então alguns irmãos estão ensaiando, se preparando, aproveitando que é programação de férias. Então na próxima quarta a gente vai ter esse trabalho diferenciado, tá? Música e palavra. Será na quarta, será na quinta e na sexta-feira. Na sexta-feira, de forma especial, teremos aí um pastor que vem de fora, o Albert, meu amigo. E o Albert, ele e a família têm um ministério musical, né? Então eu queria que você pudesse dividir isso com outras pessoas, porque a nossa ideia é criar, uma vez por mês, uma programação que tivesse esse ar, por exemplo, discutir uma coisa tão importante para a sociedade, tão contemporânea, e somar isso à música cristã, que nós esperamos sempre bem tocada, juntar a arte da música e a palavra para a gente comunicar, né? Então, a partir de quarta-feira vai ser nossa experiência, conto com vocês aqui, tá bom? Alguma outra vez tem reunião do conselho, sexta-feira agora,
Não é isso? O conselho agora está reunindo todo dia, né? Toda sexta-feira, né? Então o conselho tem reunião sexta-feira de novo, orem por nós, mais uma vez, orem pela nossa igreja, tá bom? E pela nossa EBF, tá? Pela continuidade do trabalho. Dá trabalho, mas é bom. Que Deus abençoe, irmãos. Bom descanso para vocês. Vão com Deus.